Bem, revisão. Agora começamos com uma parte já de cinemática. Então era assim. Questão número 1. O motorista dirigindo um carro vê um obstáculo e pisa no freio. A distância percorrida pelo veículo até parar é determinada pelas condições do veículo, da pista, dos pneus, pela velocidade, o tempo de reação do motorista. Aproximadamente 1 segundo. Durante esse tempo, o carro percorre com velocidade constante, MRU, certa distância antes de começar a reduzir a velocidade, isto é, antes de efetivamente começar a frear. A distância total percorrida pelo veículo até parar é a soma da distância percorrida em 1 segundo com a distância percorrida durante a frenagem. O movimento é aproximadamente retilíneo uniformemente desacelerado. A tabela a seguir contém os dados da distância total percorrida por um carro até parar, para pista seca e pista molhada, considerando a pista de asfalto. Durante a frenagem, para um carro a 50 km por hora, que é 14 metros por segundo, qual é a desaceleração aproximada? Então, gente, ó, aqui tem que tomar cuidado, tá? Nós temos o quê, ó? Nós temos um veículo que está vindo de A com velocidade constante e ele demora 1 segundo para observar, sei lá, um obstáculo. Então, ele está com movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, com quanto? 14 metros por segundo. Quando ele vê o obstáculo, ele toca-lhe o pé no freio e vai parar no ponto C. Então, aqui é um MRUV e ele quer que você calcule essa desaceleração. Tudo bem? Então, a distância total que ele deu aqui, ó, de 50 km por hora, diz a tabelinha que é 42 metros. Só que 42 metros é o D1 mais o D2. Então, como eu não tenho tempo de frenagem, eu tenho que cair em Pitágoras. E quem é Pitágoras? V ao quadrado, Pitágoras não, Torricelli, né? V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D2. Só que eu não tenho D2. Então, primeiro passo, eu vou descobrir quanto que ele andou aqui, ó. Então, ele é 1 MRU. Então, velocidade é igual a D1 sobre o tempo 1. Ok? Quem é a velocidade? 14. O D1 eu quero saber. E ele percorre 1 segundo, tá, com essa velocidade. Então, D1 é igual a 14 metros. Então, quem é o D2? O D2 é o total, que é 42, menos D1. Porque os dois somados vão dar quanto? Vão dar 42. Então, quer dizer que D2 é o 42 da tabela menos o 14. Tá? Então, é o 42 menos o 14, que dá 28. Então, o primeiro passo era calcular isso, que é esse número aqui. Ó. Então, ele parou, aqui é 0, tudo bem? Ele vem com quanto? 14 ao quadrado mais 2 vezes menos A, porque é uma desaceleração, vezes o quê? 28. Então, 14 vezes 14 dá 196. É igual a quanto? Menos 56 vezes A, tá? Que é 28 vezes 2. Tudo bem? Menos com menos dá mais, então a desaceleração é 196, que divide 56. Então, ele vai desacelerar
3,5 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Tudo bem? Questão maravilhosa, hein? Então, muito cuidado, ó. Enquanto ele está com velocidade constante, é um MRU. Depois que ele começa a frear, é um MRU. Ok? Entendeu? Entendeu, Laura? Entendi. Achei bem boa. Não é difícil, mas também não é simples. É, porque a gente já ia direto no 42, concorda? Para botar aqui, né? Mas ele falou... É verdade. A maioria já coloca direto 42. E tem um detalhe, tá, Laura? Se tu colocar 42, tem resposta. Então, cuidado antes de frear a velocidade constante. Bacana? Bem, a segunda era uma tarefinha da aula passada, lembra? Uma questão que eu acho uma questão difícil, tá? Conseguiu fazer? Consegui, fiquei toda feliz. Mas eu usei a apostila para lembrar ali dos eixos ali. Então, vamos ver. O dispositivo abaixo foi utilizado por uma pessoa para retirar água de um poço. Consiste num sistema que apresenta acoplamento de polias. Então, ó, eixos separados, que é a bicicleta, velocidade constante. Mesmo eixo angular constante. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui é a bicicleta, aqui é o toca-disco, tá? Considere que o motor está ligado a uma polia de raio 5, então o raio de A é 5 centímetros, e a frequência de A é 10 Hz. Tudo bem? Está ligado por meio de uma correia, pode ser uma corrente, a um eixo B de raio 10 centímetros, ok? Eu já vou ter que descobrir quanto que vale essa frequência aqui. Tudo bem? De raio B de raio 10, que pertence a um cilindro C de raio 30. Então, o raio de C é 30 centímetros. Ok? Desprezando-se os atritos considerando os dados acima, qual a alternativa que apresenta a distância percorrida pelo balde, ou seja, isso aqui, tá? Então, ele quer saber o quê? Ó? Essa distância em 3 segundos com velocidade constante. Então, em relação ao balde, eu vou ter que chegar aqui, ó. Velocidade de C, né, que é onde está o balde, é a distância pelo tempo. Então, quer dizer que a distância é a velocidade de C que eu vou descobrir e o tempo é 3 segundos. Então, o segredo está descobrindo isso aqui, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, tá? De A até B. Então, de A até B, nós temos velocidade linear igual. Então, fica assim, ó, VA é igual a VB. Aí você vai lá no formulário. Quem é VA? Ômega A, raio de A. Ômega de B, raio de B. Quem é ômega? 2π vezes a frequência de A, raio de A, é igual a 2π vezes a frequência de B, raio de B. Pode cortar o 2π. Quanto que é a frequência de A? 10. Quanto que é o raio de A? 5. Quanto que é a frequência de B? Quero saber. E o raio de B é 10. Corta e corta. Então, a frequência de B vale 5 Hz. Agora, se eu tenho a frequência, eu posso calcular angular. Então, angular de B é 2π vezes a frequência de B. A angular de B é igual a angular de C.
Então, quem é angular de B? 2π. A frequência de B eu já calculei, 5. Então, angular de B é igual a 10π radianos por segundo. Se eu tenho a angular, eu posso calcular a velocidade de C agora, tá? Que eu preciso aqui, ó. Então, velocidade de C é angular de C vezes o raio de C, tá? Então, a velocidade de C vai ser quem? 10 vezes. O π vale 3. E cuidado, como aqui ele quer em metros, aqui está em centímetros, ó, vai ter que passar para metros. Divide por 100. Corta o zero com zero, velocidade de C vale 9 metros por segundo. Ok? Então, a distância que ele queria é 9 vezes 3. A distância vale 27 metros. Olha que questão bonita. Ok? Letra A. Entendeu, Rafa? Pode falar ali no bate-papo. Entendi, sim. Legal. Mas é uma questão puxada, né? Porque tem muita informação, né? Sim, eu estava indo mais pelo fato dos motores eles não ser juntos. Eu não me toquei que o outro ele era junto. Aqui é junto, né? Mesmo eixo. Né? Tudo É. bem? Uhum. Anotou? Anotei. Anotou? Bacana. Vamos pro terceiro? Tudo certo aqui, Laura? Sim, tudo certo. Vamos pro terceiro. Ó, para mim, é a questão mais puxadinha da lista. Vamos lá. Um tipo particular de fogão, somente 2/5 da energia liberada pela queima do combustível são utilizados para aquecer a água numa panela sobre ele. Calcule quantos gramas de combustível devem ser queimados nesse fogão para aquecer 1 quilo de água. Olha aqui, ó, de 20 até 100 é aquecimento, calor sensível, e vaporização é calor latente, tá? Sabendo que cada grama de combustível libera 2.000 calorias, tá? Então, na realidade, não é 2.000. Então, ó, a quantidade de calor, a energia, é 2.000 vezes 2/5. Ou seja, 0,4, que é 40%. Então, vai dar quanto? Ó? A energia real, né? 2.000 vezes 2 dá 4.000. 4.000 que divide por 5 dá 800 calorias. Então, na realidade, 1 grama desse combustível só é útil 800 calorias. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que saber quantas calorias demora para levar essa água de 20 até a vaporização. Então, faz comigo, ó. A quantidade total é o quê? É o aquecimento da água de 20 até 100. Então, é um MC ΔT, um calor sensível. Depois que a água chegou a 100, eu vou vaporizar. L de vaporização. Então, aqui é um calor sensível e aqui é um calor latente. O que é tabelado? É tabelado isso aqui e é tabelado isso aqui. Está lá no teu formulário, tudo bem? Eu não coloquei aqui porque estava no formulário. Então, ó, quantidade de calor necessário. Quanto que é a massa? 1 quilo, que é 1.000. Qual é o calor específico da água? 1. Qual é a variação de temperatura? De 20 até 100 dá 80. Mais 1.000. O latente de vaporização da água é 540, tabelado. Então, a quantidade de calor... Uau. Oi? Mas tem chance deles não dar esse 540? Não. Isso aí tá.
ou está aqui ou está lá no coisa. Não, Laura, eu não posso garantir. Sempre deram, né? Então, é um Sim. tipo de informação que eles... Não, é porque o 1 é fácil de gravar, eu já gravei, mas o 540 daí nem tanto. Tá? Então, aqui, ó, o calor latente de fusão é 80. E o latente de vaporização é 540. Tá. Tudo bem? Então, aqui vai dar 540 mil. Então, fica 540 mais 80, dá 620 mil. 620 mil calorias. Agora, tu faz uma regrinha de 3, ó. 1 grama, ele está disponível 800 calorias. 620 mil calorias, precisaria de quantos gramas de combustível? X. Corta e corta. Então, fica 800x é 620 mil. Corta 2 casas, então x é 6.200, né? Que divide por 8. Que vai dar 775 gramas. Então, para esquentar essa água, você precisa de 775. Ok? Achou difícil, Laura? Achei. Talvez, Tinha como... aqui talvez, né? Eu ia perguntar se dava errado se eu fizesse tudo e depois que fizesse multiplicasse por 2/5. Pode, aí tu faz uma pode, Bem, só cuidado que 2.000 é a quantidade, mas tu só aproveita, ó, 2/5, Laura, dá 0,4. E 0,4 tu só aproveita 40%, entendeu? não, agora eu não entendi, peraí. Aqui, ó, 2/5, É 0,4? Ah, 0,4. não, entendi. 0,4 Sim. é 40% da energia, né? Uhum. Isso aqui o que que é? É a energia útil. 60% o combustível não é usado para aquecer. Tá bom? Uhum. Entendeu, Rafaela? Entendi. Muito bem. Vamos para 5? Vamos para 5, tá? A figura representa uma curva plana de um circuito de Fórmula 1. Se, durante uma corrida, um piloto necessitar fazer uma curva com uma velocidade elevada, evitando o risco de derrapar, qual a trajetória que ele deve optar? Bem, quem faz uma curva, tá, tem uma aceleração centrípeta. Então, é a aceleração centrípeta que você tem na curva. Então, quanto maior a aceleração centrípeta, maior a força centrípeta. Ó. M centrípeta. Aí é só olhar a fórmula, né? A aceleração centrípeta é v² sobre r. Se eu quero uma aceleração maior para me ajudar a fazer a curva, eu tenho que fazer um raio menor. Eu tenho que fechar a curva. E a curva mais fechada é a letra A. Ou seja, ó, tá vendo aqui, ó, bem fechadinha aqui a curva. Então, quanto maior a aceleração centrípeta, mais você vai ter facilidade em fazer a curva. Essa já foi mais tranquila, né? Tudo certo, Laura? Tudo certo, Rafa? Uhum. Tudo bem. Copiaram? Então, aqui é força centrípeta, que é dada em newtons, né? Massa, que é dada em quilogramas. E aqui o que que é? Metros por segundo. Tranquilo? Vamos para 5? Vamos para 5. Original da CAF, bem antiga.
Antes de iniciar uma viagem, o motorista calibra os pneus de seu carro com uma pressão de 28 libras por polegada quadrada e verifica que a temperatura era 20. No meio da viagem, resolveu calibrar novamente os pneus e verificou 31. O que aconteceu, gente? Ó, PV é igual a NRT. Aqui é uma constante, né? O volume do pneu é constante, então é uma isocórica. Então, se é uma isocórica, isso aqui é constante. O que aconteceu? O pneu começou a rodar, aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, aumentou a pressão dentro do pneu, tá? Então, isso é uma isocórica. Tudo bem? Com relação ao exposto, analise as afirmações abaixo. Ele deve esvaziar um pouco os pneus, pois eles não têm capacidade para suportar essa variação de pressão. Então, o pneu é de borracha, né? De 28 para 30, a diferença é muito pequena. Tá? Pode explodir o pneu quando a pressão aumentar muito, mas não 3 libras, né? Ele provavelmente errou na leitura da pressão. Ela não pode ter aumentado porque não entrou ar nos pneus. O ar não entrou nos pneus. Aumentou porque aumentou a energia cinética, a vibração. Tá? Falso. A pressão realmente aumentou porque a temperatura dos pneus também aumentou devido ao atrito. O atrito aumenta a temperatura, certo? A pressão realmente aumentou porque diminuiu o volume dos pneus. O pneu tem o mesmo tamanho. Certo? Somente a 3. Tudo certo? Uma agora de dinâmica impulsiva. Como é que tu sabe? Ó? Força por tempo dá impulso. Sobre um carrinho de massa 10 kg, atua uma força F horizontal, cuja intensidade cresce com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Desprezando-se os atritos, qual é o módulo da velocidade no tempo igual a 10? Tá? Aqui você tem várias maneiras de fazer. Você podia calcular a aceleração e assim sucessivamente. A maneira mais fácil, gente, ó, é a gente usar o teorema do impulso, que está lá no formulário. Então, o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, que é o final menos o inicial, ok? E esse impulso aqui, eu posso calcular na área. Então, ó, se eu calcular essa área aqui, eu calculei o impulso. Então, ó, o impulso é numericamente igual à área. Nesse caso, a área daqui para baixo, tá? Então, impulso é igual a quem? Isso é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Então, impulso é igual a base é 10, que ele pediu, a altura é 20, que divide por 2. Então, o impulso vale 200 por 2, 100 o quê? Newtons vezes segundo. Então, agora é só o quê? Ó? Imaginar que, como ele estava em repouso, o inicial é 0. Então, quanto que é o impulso? 100. Quem é quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade final, que é o momento linear, né? Então, fica 100, a massa era 10, vezes o V. Corta e corta, né? Então, a velocidade final é 10 metros por segundo. Se ele pedisse em quilômetros por hora, era só multiplicar por 3,6. Se ele pedisse, seria 36 km por hora, que não é esse caso. Tudo bem? Outra coisa que é importante, ó, se fosse um gráfico de força por distância, por deslocamento, se aqui for deslocamento, a área seria numericamente igual ao trabalho. Ó, trabalho, dado em joules, tá?
Tudo bem? Laurinha, certinho? Certinho. Vamos para 7? Rafa, certo? Tudo certo. Então vamos para 7. Ó, Ah, uma pergunta. Sempre que, tipo, falar de pneu, o volume sempre vai ter que ser constante, né? constante. Por quê? Porque o pneu praticamente não muda de volume em relação ao ar, né? Sim. Tá? Um dos discos clássicos de rock chamado The Dark Side of the Moon, do grupo inglês Pink Floyd, foi lançado em 73, traz à sua capa uma bonita figura da luz branca sendo decomposta em um prisma óptico, o que caracteriza o fenômeno da dispersão. Pelo que se conclui da ilustração, o prisma é de vidro ou de material semelhante, está imerso no ar. Cada frequência do espectro da luz sofre um desvio diferente na travessia do prisma, permitindo a obtenção de um feixe policromático, no qual se distinguem as cores fundamentais presentes. Também no arco-íris. A respeito do fenômeno da dispersão da luz, o que é verdade? Então, gente, ó, quando eu tenho um prisma, tá? A luz branca, que é a luz policromática, a luz solar, ela vem aqui, ó, e automaticamente ela vai se separar, que é a dispersão. Aí você pode fazer o quê, ó? Colocar as cores aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então aqui é a luz solar, que é a luz branca. Ô, Laura, quais são as cores do arco-íris de cima para baixo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vermelho, alaranjado, amarelo. Lembra, ó, V-A-A-V, verde, 2A agora. Azul, anil e último V, violeta. Ok? Então, o que acontece? De cima para baixo, ó, aumenta a frequência e o índice de refração. E para cima, aumenta o comprimento de onda. E não esqueça que N, que é o índice de refração, é C sobre V. Então, dentro do prisma, o violeta tem a maior frequência. E, ó, como aqui eu tenho um índice de refração grande, ele tem uma velocidade pequena, menor velocidade. O vermelho é o contrário. O vermelho tem a menor frequência e a maior velocidade, dentro do prisma. Quando está no ar, cuidado, hein? Quando está no ar, aqui fora já, tá? Todas as cores têm a mesma velocidade. Por que, Aula? Porque no ar o índice de refração é 1, aqui no prisma varia, né? É 1, então C igual a V, tá? Muito cuidado com isso. A cor que mais se desvia é o amarelo, quem mais se desvia é o violeta. Falso. A cor que menos se desvia é o azul, a cor que menos desvia é o vermelho. O diferente desvio sofrido por cada uma das cores componentes do espectro da luz branca é determinado pelo índice de refração, que aumenta para baixo, que o vidro apresenta para cada frequência, isto é, para a luz violeta ele apresenta maior índice de refração do que da vermelha. Letra C. Tudo bem? Bastante coisinha para anotar. Alguma dúvida? Tá bom a revisão, né, Laura? Um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. Aí O que tu acha assim, com mais certeza que vai cair?
Laura, eu estou colocando o que está mais caindo, que é refração, ó, tem uma de estática aqui agora, coloquei questões envolvendo, amanhã eu vou colocar eletrodinâmica, colocar algumas coisas de potência, né? Estou colocando um pouquinho de tudo, entendeu? Né? Uhum. O mais importante é ser fria, vocês têm que ser frias, né? E analisar a questão, né? Uhum. Esperamos que a CAF continue no mesmo padrão. Tudo bem? Turma, falta 3 minutinhos para acabar o link. Eu estou gravando aqui para a Vitória, tá? Então, eu vou terminar o link, vou gravar e eu volto no link 2, pode ser? Então, vamos lá tomar uma aguinha, eu já estou voltando aí.